Com todas as previsões de organismos mundiais a apontarem para a existência de megacidades dentro de uma década e tendo em conta o atual contexto e as aspirações de sustentabilidade e mobilidade como forma de combate às alterações climáticas, como é que a ciência dos dados pode ajudar? Para clarificarmos este tema, está connosco Jean Barroca, líder global de modernização digital do setor público da Deloitte. Trabalhou com o Banco Mundial nas regiões da América Latina, Caraíbas, África, em cidades inteligentes, mobilidade e dados abertos. Também fez parte da equipa da Innovation Labs do Banco Mundial em Washington e agora participou no estudo da consultora sobre as 12 tendências que moldam o futuro das cidades até 2030. Ora viva, vamos começar pelo diagnóstico desta realidade atual, assimetrias entre grandes centros, pequenos centros, regiões geográficas. De que forma é que a ciência dos dados entra neste domínio? Olá e muito obrigado. É de facto muito interessante, não é? Porque a Covid-19 veio alterar o paradigma que nós tínhamos. Tínhamos um paradigma de cidades de contacto entre pessoas, de proximidade, e de repente apercebemos-nos que toda a realidade que conhecíamos deixou de ser possível. Ao mesmo tempo apercebemos-nos que com a Covid-19 os problemas que normalmente eram só de um sítio ou só de um segmento da população passaram a ser de toda a gente. O digital o que trouxe, diria que foi várias soluções, algumas das quais estavam anunciadas há muito tempo e ninguém ainda tinha adotado, ou porque não era tempo, ou porque não era momento, ou porque não estávamos prontos, ou porque as pessoas não seriam capazes. Outras totalmente inovadoras. Outras porque não estava legislado, exatamente. E outras porque foram inovadoras e outras soluções novas. Naturalmente, o que aconteceu durante a Covid-19, e isso foi também uma das razões que deu origem a este estudo, foi que as cidades começaram a perceber e a pensar como é que podiam usar a tecnologia. Umas estavam mais prontas do que outras. O que acontece também às vezes, e o que aconteceu neste caso também se viu bastante, é que as que estão mais prontas aceleram mais rapidamente, as que não estavam tão prontas, diria assim, acabaram por inovar de uma maneira diferente ou por ter que dar um salto. Isso aconteceu bastante, isso notou-se muito. Em termos gerais, eu diria que hoje a tecnologia está tão globalizada que se notou muito que rapidamente todas as cidades conseguiram acompanhar o passo. E isso notou-se sobretudo com o papel fundamental que as cidades tiveram na proteção das pessoas, no assegurar dos serviços públicos, no assegurar do cuidado das pessoas, porque foi a principal e primeira preocupação. E as cidades aí tiveram um papel excepcional a nível global. Obviamente com intensidades diferentes, mas sempre muito focadas no bem-estar das pessoas. E a tecnologia ajudou a isso, os dados ajudaram a isso, a certa altura até com algumas questões sobre privacidade da informação, o que é que se pode fazer, o que é que se pode usar, o que é que não se pode usar. Essa continua a ser uma questão principal nesta altura? Continua a ser uma questão principal. Eu diria que é uma questão principal até de duas perspectivas. Uma perspectiva que foi na resposta imediata, ou seja, até que ponto é que se pode ou não pode fazer, e outra é uma perspectiva mais ética e mais de que cidade estamos a construir. Nós exploramos isso no estudo. Há uma tendência que vemos, que é a tendência da vigilância e da utilização de inteligência artificial para a vigilância das pessoas, onde se nota bastante que, obviamente, setores diferentes da geografia mundial tomam atitudes completamente distintas. Nós vimos uma grande receptividade para essas soluções na Ásia, também para questões até mais de segurança na América Latina, mas grandes reações adversas na Europa e nos Estados Unidos. E em Portugal? E em Portugal também, quer dizer, nós tivemos, até em Portugal, tivemos no caso das eleições autárquicas, uma questão sobre a privacidade de dados. Foi a primeira vez que uma coisa destas aconteceu e que ganhou o impacto que teve, o impacto que teve, não é? Então, é tempo de ação, de agir, não é? Quais os estímulos à criação de ecossistemas, se existem ou não nesta altura, se são muito estimulantes ou não, se são significativos em Portugal, numa altura em que se anuncia, pelo menos, a intenção do país estar na vanguarda desta área, como é que as decisões podem fazer para atrair nómadas digitais? Que domínios de intervenção é que são prioritários nesta altura? Há dois, como sempre, há uma questão de oferta e uma questão de procura. E sobretudo, a questão da oferta, diria que está ligada a um tema em que Portugal está muito bem, que é o tema das capacidades, ter pessoas formadas para isto. Neste momento temos até a escassez de recursos, mas os nossos profissionais são muito bem cotados e as empresas que investem em Portugal também pelo talento que temos.
também temos um ecossistema cada vez mais vibrante e cada vez se vê mais, não é? Lisboa, Porto, mas também outras cidades como Coimbra, Viseu, Aveiro, Braga, têm iniciativas muito focadas na captação de investimento, na promoção de startups, e até mais no centro, no interior, como Castelo Branco e Fundão, também têm este tipo de iniciativas. E isso tem a ver, sobretudo, diria, com uma mudança fundamental de mentalidade. Inicialmente considerava-se investimento, sobretudo, o setor industrial. Hoje em dia, toda a captação desta indústria das TIC, esta indústria das pessoas, que está fundamentalmente ligada às capacidades dos nossos profissionais, é um dos motores e um dos pilares do desenvolvimento. As cidades têm aqui um papel importante na facilitação, na atribuição na criação de mecanismos que permitam às empresas integrar-se com maior rapidez, às vezes até a ajudar estas empresas a captar pessoas e recursos, mas também, de um ponto de vista de cidade como promotor de soluções novas, é uma mudança de mentalidade interessante que se vê ao longo do mundo, que é a cidade deixa de ser apenas um fornecedor de soluções, passa também a ser um fornecedor de problemas, ou seja, abre ao ecossistema das empresas os desafios que tem e procura com as empresas, com a academia, com a sociedade civil, soluções para os problemas comuns. Não será restringir-se a uma, digamos, minoria ou a elite, ou seja, é inclusivo, porque há aqui um ponto em que a maior parte da população portuguesa, neste caso, não é ainda uma população informada ou com mecanismos e formação suficiente nesta área, neste domínio. Como é que as TIC, na gestão das cidades, podem também ajudar neste domínio? Esse é um princípio muito interessante. Nós acreditamos que o futuro das cidades é verde, sustentável, é digital, mas é também inclusivo. E é com base nestes 3 pilares que se vai construir a sociedade do futuro. E, por consequência, todos os investimentos digitais têm que ter uma noção muito clara sobre qual é o impacto que vão ter na sustentabilidade, mas também na inclusão das pessoas. A inclusão das pessoas afirma-se de várias perspectivas, não é? Claro. Seja a capacidade de comprar, a capacidade de utilizar, de perceber. E tudo isto, e isto é uma preocupação que hoje cada vez se vê mais, que se quiser é aqui a perspectiva quase de o design centrado no utilizador, deve responder aos problemas das pessoas e não criar novos obstáculos às pessoas no acesso aos serviços públicos. E quais as mais-valias destas tecnologias, das TIC, na gestão das cidades, desde os resíduos à segurança ao transporte? Como é que a gestão dos dados pode ajudar, então, os centros urbanos e como é que a inteligência artificial pode melhorar esses sistemas de gestão de dados? Temos 2 perspectivas. Desde logo, em cada um dos verticais, a melhoria da eficiência e da eficácia. A inteligência artificial, os dados, a sensorização, permitem-nos perceber melhor onde estão os nossos desafios, onde é que temos problemas e como é que podemos otimizar a resposta a esses problemas. Mas noutra perspectiva, se quiser, até numa combinação que normalmente não é comum, que é de combinar os problemas da mobilidade com os problemas da sustentabilidade, da energia, entre verticais. Esta é uma ferramenta muito forte, é o poder de correlacionar informação e de ser capaz de analisar para predizer o que vai acontecer no futuro. Nós temos feito isso com alguns clientes e, sobretudo, fizemos já algumas experiências muito interessantes piloto com Cascais nesta área e temos-lo feito também um pouco por todo o mundo. Esta noção de os problemas que eu tenho na mobilidade têm também um impacto na minha gestão de resíduos sólidos e também vão ter um impacto na minha gestão da água, por exemplo, é uma noção que às vezes não é simples de acontecer, porque as organizações estão muito ensimismadas em silos e estes silos muitas vezes não comunicam uns com os outros. A tecnologia, obviamente com o apoio político certo, com a organização certa, mas permite aqui criar novas sinergias e uma melhor gestão holística, se quiser, da cidade. Essa é uma das possibilidades. Falou do exemplo de Cascais, tem outros exemplos diferentes no país, porque Cascais é um concelho, ou pelo menos propício ou aberto a este tipo de tema e de desenvolvimento. Há outras cidades, se calhar portuguesas, que não. Existe ou não? Claro que há exemplos. Por exemplo, se quiser,
Os exemplos paradigmáticos que são os mais simples, Cascais, Lisboa e Porto, estão mais avançados nestas áreas. Mas outros exemplos que também ocorrem, temos o bom caso de Viseu, que tem tido já há uns bons anos esta parte, uma estratégia bastante integrada no domínio das cidades inteligentes. Aveiro também tem feito algumas coisas nesta área. Nós próprios estamos também a trazer estes conceitos a outras áreas urbanas e curiosamente, uma área onde também começa agora a surgir algum interesse sobre isto são os próprios Açores e Madeira, que não sendo cidades, são regiões que têm também aqui bastantes sinergias a serem criadas com estas aglomerações de dados e partilhas de dados. As SIMs são também estruturas onde esta noção de uma gestão integrada podia até trazer-lhes uma nova perspectiva, que vai para além só da distribuição de financiamento, mas sobretudo da colaboração entre municípios. No futuro, como transformar fatores críticos em políticas de sucesso? Por exemplo, a questão do acesso aos dados de cada cidadão ainda é um desafio para o legislador e para quem o gera. O que é que pode ser feito para ajudar a desbloquear o poder desses dados de forma ética e anónima e colocá-los ao serviço de todos e de uma cidade mais sustentável e inclusiva? Desde logo começa com muita formação. Que as pessoas tenham maior noção do poder e da importância da sua informação, dos seus dados, e que tenham noção de que isso é um valor que partilham. Até quando utilizam redes sociais, quando todos os serviços online utilizam os dados das pessoas, e isso é um ativo que as pessoas têm. Essa capacitação inicial é muito forte. Há, por outro lado, também uma capacitação mesmo ao nível dos recursos das próprias cidades. E tem-se visto nos últimos anos, eu tenho assistido a uma grande melhoria por parte das cidades, da noção da importância da informação que detêm, mas também da responsabilidade que é de ter essa informação. E se hoje em dia, por exemplo, olhando para os Estados Unidos e também em alguns casos na Europa, virmos que houve ataques cibernéticos e há hoje em dia ransomware, que é no fundo que a cidade fica sem poder ter acesso à sua própria informação, nota-se cada vez mais que aqui há um ativo que merece ser cuidado e tem que ser salvaguardado. E por outro lado, diria que... E está a ser cuidado em Portugal? Sim, eu diria que nós fizemos um estudo com o World Economic Forum em que nos apercebemos que cerca de 2/3 das cidades a nível mundial não têm ainda uma pessoa responsável pela segurança dos seus dados. Têm todas, muitas na Europa, sobretudo por causa do RGPD, um Data Protection Officer de uma perspectiva mais de privacidade, mas na questão da proteção da informação, na salvaguarda dos dados, aí é uma área muito mais vulnerável, que eu diria que em Portugal, como em todo o mundo, ainda gerará algumas inquietudes. Um terceiro ponto, já voltando à questão que me colocava sobre como é que se faz com que as pessoas utilizem os dados e tenham noção desta importância, é justamente criar casos onde os dados sirvam para alguma coisa. A Covid-19 trouxe-nos, enquanto portugueses, bastante aprendizagem, até na questão dos dados da saúde. A SNS, o Serviço Nacional de Saúde, a certa altura, foi forçado a partilhar mais dados e de forma mais aberta para que as pessoas e a comunidade pudessem entender e utilizar essa informação. Esta noção de que os dados são importantes e merecem ser partilhados e devem ser partilhados com a comunidade em geral é também uma aprendizagem que fizemos enquanto sociedade e que eu esperaria que não pare na questão da Covid-19 e se torne cada vez mais também transversal a toda a administração pública. Já ultrapassamos o nosso tempo, mas há uma última questão. Este estudo pode servir de recomendação aos governos, por exemplo, a nível de legislação, da tal legislação de que falou agora, de proteção de dados e de informação? O estudo apresenta, sobretudo, eu diria é mais um diagnóstico? Apresenta tendências e ajuda a escolher tendências. Portanto, nem todas as tendências se aplicarão a todas as cidades, mas há tendências que é importante saber que estão a acontecer para percebermos a nossa própria posição sobre elas. Levanta e chama a atenção para determinados assuntos. Por exemplo, se falarmos de inteligência artificial, nós questionamos questões como os princípios éticos da utilização de dados e da inteligência artificial, um conceito que é o explainable AI, até que ponto é que a inteligência artificial se consegue explicar e pode ser auditável. São coisas novas, emergentes, que nós vemos e que trazemos para cima da mesa. E depois, obviamente, destas opções políticas resultarão legislações que têm que ser feitas, regulamentação que terá que ser feita e esperamos nós também novos serviços, inovações que tragam melhor serviço ao cidadão, que é isso que esperamos também com este relatório.
Nós temos que ao fim. Agradeço a explicação que nos deixa aqui. Vamos esperar que a ciência dos dados ajude de facto as cidades a tornarem-se mais sustentáveis e inclusivas. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde.